Agora a gente vai dar uma olhadinha no conectivo. Conectivo é o que a gente usa para juntar duas proposições. A gente tem a proposição P, uma proposição Q, e a gente quer juntar elas. Por exemplo, eu tenho a proposição P, 3 maior do que 0, e tenho a proposição Q, 5 diferente de 7. Usando o conectivo OU, que a gente chama de disjunção, fazendo a disjunção entre essas duas proposições, a gente fica com P ou Q. P ou Q é 3 maior do que 0 ou 5 diferente de 7. O valor dessa proposição composta aqui, sempre que a gente junta duas ou mais proposições, a gente chama de proposição composta, é dado de acordo com o valor lógico das proposições componentes, das proposições que formam ela, dessa proposição e dessa proposição. Então, essa proposição sozinha, a proposição P, 3 maior do que 0, ela é verdadeira. A proposição Q, 5 diferente de 0, ela também é verdadeira. Como que a gente faz para determinar o valor lógico dessas duas proposições aqui? A gente utiliza sempre uma tabela verdade. A gente sempre vai recorrer a essa tabelinha. Então, se eu tenho a proposição P e a proposição Q, quais são os possíveis valores lógicos? Uma forma de visualizar isso é através daquele esqueminha, né? Arranjo que a gente chama. Se eu tenho uma proposição P, essa proposição P, ela pode assumir dois valores lógicos. Ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa, certo? Esse caminho aqui é para quando ela é verdadeira e esse outro caminho aqui é para quando ela é falsa. E eu pego e combino essa proposição com uma outra proposição Q. E essa proposição Q também pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, tá? É porque aqui eu estou verificando todas as possibilidades possíveis. Numa situação real vai ser um caminho desse só. Quer ver? Eu já vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui seria o caminho verdadeiro, esse aqui seria o caminho falso. Esse aqui o falso e esse aqui o verdadeiro, certo? Então pode ver que a gente tem 1, 2, 3, 4 possibilidades de resultados. A proposição P pode ser verdadeira e a proposição Q pode ser verdadeira, que foi esse caso aqui. A proposição P pode ser verdadeira e a Q pode ser falsa. A P pode ser falsa e a Q pode ser verdadeira. A P pode ser falsa e a Q pode ser falsa também. Então, a gente tem essas quatro opções. Como que a gente faz isso de uma forma mais prática, né? Porque vocês vão ver quando aparecem 3 proposições, isso aqui aumenta exponencialmente. É muito complicado fazer esses arranjos na mão. Então, a gente utiliza as tabelas verdades. Só colocar V, V, F, F, V, F, V, F. Segue sempre esse padrão que dá certo. Aparece todas as combinações possíveis. Para 3 proposições eu mostro mais pra frente como que faz, mas você teria assim, ó, V, 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 e aí essa seria a proposição Q. Para a proposição P você teria V, V, F, F, V, V, F, F. E para uma terceira proposição R teria V, F, P. Então, essas serão todas as possibilidades para quando você tem 3 proposições. Se você tivesse 4 proposições, aí que já seriam 8 Vs e 8 F, aí teria que variar aqui 4 vezes o V e 4 vezes o F, depois aqui, enfim, fica gigante. Mas geralmente aparecem 3 proposições só nos exercícios. E como que a gente determina o valor lógico dessas proposições, né? Para disjunção, ela só vai ser falsa quando as duas forem falsas. O restante é tudo verdadeiro. Porque olha só, a gente está usando o conectivo OU. Então, basta que uma das coisas sejam verdadeiras e aí a nossa afirmação acaba sendo verdadeira. Então, nesse caso aqui, a nossa proposição composta ela é verdadeira. Mas se eu tivesse uma proposição falsa aqui, tipo 5 igual a 7. Bom, agora essa proposição Q é falsa. Qual o valor lógico da minha proposição P ou Q, que é a minha proposição composta? Continua sendo verdadeira, porque uma das duas é verdadeira. Ó. Essa daqui é verdadeira, essa daqui é falsa. V ou F. O caso V ou F é esse segundo aqui, o resultado lógico é verdadeiro. E se eu colocasse aqui uma proposição falsa, 3 menor do que 0. Agora a gente tem proposição falsa, falsa ou falsa. Aqui agora a gente tem esse último caso. Se as duas são falsas, então a nossa proposição é falsa. Bom, a gente viu a disjunção, mas tem um outro conectivo que a gente chama de conjunção.
E bom, a conjunção, ela ocorre quando a gente usa o conectivo e. E o conectivo e é simbolizado por esse chapeuzinho aqui. E não é muito difícil. Se você tiver, qual é a tabela verdade do conectivo e? Porque de agora em diante, a gente vai sempre recorrer às tabelas verdades para poder encontrar os valores lógicos das proposições. Então, se você tem uma proposição P, tem uma proposição Q, e você vai juntar essas duas proposições formando a proposição P e Q. A gente já viu, tem 4 possibilidades de valores, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. P e Q, você tem as duas proposições verdadeiras, então vai ter um resultado verdadeiro. Quando a gente está utilizando a proposição e, se você tiver uma das opções falsa, uma das proposições for falsa, então seu resultado será falso. A gente decora assim, com o conectivo e, só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Mas se parar para pensar, faz sentido, porque se você tiver, por exemplo, vamos colocar aqui duas proposições, ó. P, proposição P sendo menos 2 menor do que menos 1, e a proposição Q sendo menos 2 ao quadrado menor do que menos 1 ao quadrado. E a gente vai pegar a proposição P e Q. Qual vai ser o valor lógico dessa proposição P e Q? Vou colocar aqui mais para baixo, ó, ela vai ficar assim. Menos 2 menor do que menos 1 e menos 2 ao quadrado menor do que menos 1 ao quadrado. Então, qual o valor lógico dessas proposições individualmente, da proposição P e da proposição Q? Bom, menos 2 realmente é menor do que menos 1, então essa daqui é verdadeira. Aqui a gente tem menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, e menos 1 ao quadrado é 1. Então, ele está dizendo que 4 é menor do que 1. Isso é falso. 4 está à direita do 1 na reta numérica, ele é maior. Então, o que acontece? A gente tem uma proposição falsa e uma proposição verdadeira. De acordo com a tabela verdade, qual é o valor lógico dessa minha proposição inteira? Proposição P e Q. Ela é falsa. E não tem muito segredo, ó. Vamos testar com um exercíciozinho. Bom, qual é o valor lógico dessas proposições individualmente? A gente tem que 5 é maior do que 0. Essa é uma proposição verdadeira. E 5 é maior do que 1, uma proposição também verdadeira. Então, a gente tem um caso verdadeiro aqui e um caso verdadeiro aqui. E a gente tem a conjunção. Então, o que acontece? A proposição é verdadeira sempre que todas elas são verdadeiras. Então, a gente tem aqui valor lógico V, verdadeiro. Mas, se uma dessas aqui fosse falsa, por exemplo, a posição Q, vamos colocar aqui 5 igual a 1. Isso muda o valor lógico da proposição, né? Ela fica falsa. E agora o valor lógico da proposição é falso. Então, sempre que você tiver o conectivo e, ela só será verdadeira quando as duas forem verdadeiras. E se você tiver o conectivo ou, ela só será falsa quando as duas forem falsas.